Salve, salve galera SEB, quem vos fala é o professor Breno de Sociologia e nesses tempos de quarentena estamos aqui para abordar temas fundamentais e dar o suporte necessário para vocês em casa. Vamos começar com essa temática muito importante da sociologia que diz respeito às origens da modernidade, isto é, como a sociologia surge, por que ela surge e quais são suas intenções para pensar o seu grande objeto de estudo, que são as relações sociais no interior da sociedade moderna. Neste caso, é importante a gente considerar algumas questões quando pensamos e abordamos essa temática. A primeira delas é que o contexto histórico do surgimento da sociologia é a Europa na transição do século XVIII para o século XIX, onde, nesse momento, surgiram grandes transformações. Essas transformações estruturais exigiram uma nova forma de conhecimento para pensar as relações sociais modernas que emergiam nesse cenário histórico. Quais eram os fatos que contribuíram para essa chamada consolidação da modernidade? O Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que daqui a pouco a gente volta para falar desses aspectos de uma forma mais detalhada. Nesse sentido, é importante considerar que essas transformações consolidam a modernidade, que para nós, sociologicamente, uma sociedade é estruturalmente moderna quando ela tem uma base urbano-industrial, no interior do que nós chamamos de sistema capitalista comandado pela burguesia. E é nesse contexto histórico que a Europa vai vivenciar a emergência dessa, digamos, realidade. Contudo, essa modernidade ela não foi marcada só por eventos positivos, virtuosos, mas também suscitou a emergência de grandes problemas sociais, muitas vezes inovadores. É nesse sentido que, para ilustrar, como a gente faz em sala de aula, essa reflexão, eu trouxe um texto de duas importantes sociólogas, professoras da Federal de Minas Gerais, que vão retratar um pouco das características dessa modernidade. Leiam comigo. A marca da Europa moderna foi, sem dúvida, a instabilidade, expressa na forma de crises nos diversos âmbitos da vida material, cultural e moral. Foi no cerne dessas dramáticas turbulências que nasceu a sociologia, enquanto um modo de interpretação chamado a explicar o caos, até certo ponto assustador, em que a sociedade parecia haver se tornado. Passemos a considerar brevemente algumas das dimensões sociais e intelectuais envolvidas nessa trajetória. Pois bem, é justamente ressaltar as consequências que a Revolução Industrial, o movimento iluminista e a Revolução Francesa acarretaram no cenário europeu neste momento histórico. Ou seja, era necessária uma nova forma de conhecimento para dar conta dessa nova realidade social, política e cultural. É aí que nasce a sociologia. Ela é conhecida como a ciência da modernidade, a ciência das crises, correto? Nesse sentido, vamos ressaltar o caráter que cada um desses fatos trouxe para a sociedade moderna. Quando a gente pensa no movimento iluminista, suas mudanças foram, digamos, realizadas no âmbito filosófico e cultural. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar a vida humana em todos os seus âmbitos. Já quando nós pensamos a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, é importante a gente considerar que elas se enquadram num momento, ou melhor, num conceito mais amplo, chamado de revoluções burguesas, que tomaram conta da Europa a partir desde o século XIV, com a Revolução de Avis, as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Americana, que leva à independência dos Estados Unidos, mas inegavelmente as mais relevantes são a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Qual é a definição de uma revolução burguesa? São processos revolucionários que destroem os entraves para o desenvolvimento capitalista, criando condições para a consolidação dos valores burgueses e das práticas econômicas capitalistas. Ou seja, essas revoluções trazem o novo, trazem mudanças estruturais, nem sempre positivas, mas também, digamos, alguns problemas novos para a realidade social. É nesse sentido que a gente considera as revoluções, tanto a industrial como a francesa, revoluções burguesas, contudo, com distinções quanto ao seu caráter de mudança. No caso da Revolução Industrial, nós temos uma mudança de caráter social e econômico, novas relações sociais ocorrendo no meio urbano e novas formas de produção, principalmente demarcadas pela mecanização. Ao passo que a Revolução Francesa trouxe mudanças de caráter político e social. É a chegada da burguesia ao poder na França, é a organização da sociedade a partir dos valores burgueses contra os resquícios feudais que ainda pairavam na sociedade europeia como um todo. É nesse momento que a gente também pode, para concluir nossa reflexão, abordar uma questão fundamental. O grande sociólogo Robert Nisbet, na obra A Tradição Sociológica, ele vai afirmar categoricamente sobre esse contexto que a sociologia é a ciência da crise. É a ciência que emerge para tentar interpretar
explicar e, se possível, propor soluções para os novos problemas sociais da modernidade. Ou seja, essas contradições da sociedade europeia podem ser elencadas, podem ser abordadas a partir de 4 pares de oposição que sinteticamente eu vou abordar aqui com vocês. Pensem comigo. O primeiro é uma mudança entre comunidade e sociedade. Tudo que estiver à esquerda é o que estava em vigor e à direita é o que está surgindo como novidade. No mundo feudal até a modernidade, nós vamos observar que as pessoas se entendiam membros de o que era comum, espaços menores, locais como o feudo, e esse pertencimento era uma relação muito mais pessoal. Agora, na modernidade, nós temos relações mais complexas, mais tensionadas, mais impessoais, mais amplas, o que sociologicamente a gente chama de sociedade. Se você lembrar daqueles conceitos que já foram estudados nos anos anteriores de Durkheim, é uma diferença entre solidariedade mecânica, comunidade, solidariedade orgânica, a própria sociedade. Mas não paramos por aqui. Nós também temos uma distinção entre autoridade e poder. Até a modernidade, muitos poderes, muitas instituições e até pessoas gozavam de prestígios de autoridade, mas efetivamente já tinham perdido o seu poder. Um exemplo é a própria nobreza e, ao lado do clero, que no interior de uma sociedade aristocrática, guardavam privilégios, preservavam esses privilégios, mesmo que efetivamente, como por exemplo a nobreza no campo econômico, já tivesse sido superada pela própria burguesia, correto? Então você tem uma mudança nas relações de poder na modernidade. Além disso, uma transfiguração do que a gente chama de status e classe. Vou pegar de novo o exemplo da nobreza. Se eu fosse um nobre e perdesse minha base material da riqueza, ao olhar da sociedade feudal aristocrática, eu continuava a ser nobre, eu continuava a gozar dos meus privilégios, porque eu tinha ainda o status social. Na modernidade, isso pode até se manter, mas de uma forma muito mais frágil, de uma forma muito menor. É aí que o que vai determinar a posição do indivíduo na sociedade é efetivamente sua relação com a riqueza, com os bens materiais. Ou seja, o status existe, mas ele não é tão fundamental na modernidade. Para terminar, a gente também tem uma abordagem entre o sagrado e o profano. O que é algo sagrado? Geralmente a gente pensa algo sagrado relacionado a uma dimensão religiosa. Não está errado, mas também não está totalmente completo. Por quê? O que é sagrado é o que é inquestionável. O que é sagrado é o que é inviolável. O que é sagrado é o que é intocável. Mas na modernidade as coisas até então sagradas passam a ser questionadas. E eu posso dar alguns exemplos. O poder da Igreja Católica, seus bens e propriedades, assim como o poder real absolutista e a justificação da dimensão religiosa para esse poder monárquico. Ou seja, como diz um dos grandes teóricos da sociologia que pensou essa mudança na modernidade, o filósofo alemão Karl Marx, na modernidade, tudo que era sagrado será profanado, porque agora tudo que é sólido se desmancha no ar. O que isso quer dizer? Os poderes até então sagrados, as instituições, os valores, enfim, os elementos que compunham a sociedade aristocrática do antigo regime passam a ser questionados, passam a ser violados, passam a ser transformados. Um exemplo disso é a dimensão do poder real. O rei, até então com Jacques Bossuet e outros teóricos, era justificado o seu poder político porque Deus escolheu aquele indivíduo para governar e quem seriam nós, pobres mortais, para questionar o poder do rei. Agora, com os pensadores iluministas como Locke, Rousseau e outros indivíduos que nós vamos estudar mais adiante, essa dimensão do poder monárquico passa ainda a existir, porém com justificativas diferentes, não mais na dimensão religiosa, como por exemplo a ideia do contrato social. Ou seja, quando as revoluções burguesas, no caso a Revolução Francesa, derrubam esses poderes absolutistas e colocam em pé novas relações políticas e sociais, o que era até então visto como sagrado passa a ser profanado, passa a ser transformado. Um exemplo. Quando o rei Luís XVI na França, em janeiro de 1793, ele é, digamos assim, derrubado do poder e guilhotinado na praça pública de Paris, isso não era impensável, na verdade era impensável alguns séculos antes. Agora esse poder real, a própria figura, a pessoa do rei, deixam de ser sagrados, porque agora o governo tem que representar a sociedade. Se vai representar ou não esses valores populares, essas mudanças, aí é outra história. Mas a gente está observando o processo da mudança e as transformações que esse processo que consolida a modernidade acabou acarretando. É nesse sentido que, para a gente pensar essas transformações, nós temos uma leitura que esses são os fundamentos que, bem ou mal, estavam em andamento, em vigor na Europa no início do século XIX, quando surge a sociologia como ciência. Ou seja, a nossa conclusão nesse cenário
é que nesse contexto surge a necessidade de se interpretar e compreender os problemas da sociedade urbana e industrial, além de explicar essa nova ordem social, política e econômica. É assim que no século XIX surge a sociologia, dotada de arcabouço teórico com um método específico e um objeto de estudo definido, a sociedade moderna e seus fenômenos sociais. Ou seja, a sociologia nasce desse momento de mudança, desse momento de crise na modernidade, para tentar compreender, explicar e, se possível, propor soluções para as questões sociais modernas. É isso que você tem que ter em mente quando a gente pensa as origens da modernidade e a sua relação com a ciência da modernidade, que é a própria sociologia. Mais adiante vamos abordar as características e detalhes de cada um desses fatos históricos. Vamos ficar por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.